Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao tema 3 da apostila, agora a gente vai falar a respeito das economias desenvolvidas. Uma característica bastante marcante dos países desenvolvidos são que eles possuem PIBs elevados. O que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto, que é o mesmo que a quantidade de riqueza que um país produz em um ano. Os países desenvolvidos em geral produzem uma grande quantidade de riqueza todos os anos, o que faz com que eles tenham PIBs elevados. Outra característica bastante marcante de países desenvolvidos é que a população em geral costuma viver com uma boa qualidade de vida, ou seja, a população tem acesso a elementos básicos que garantem a qualidade de vida de um ser humano, como acesso à moradia, alimentação, saúde, educação e lazer. Existe diferença salarial nos países desenvolvidos, mas essa diferença ela não é tão grande quanto nos países em desenvolvimento e nos países subdesenvolvidos, onde a diferença salarial entre quem ganha mais e quem ganha menos é muito maior. Os países desenvolvidos, eles também costumam investir bastante em pesquisa e desenvolvimento científico. O intuito é que eles façam novas descobertas científicas, desenvolvam novas tecnologias, assim como também eles aprimorem as tecnologias que eles já desenvolveram. E tudo isso aperfeiçoa o processo produtivo, ou seja, a produção de mercadorias. Eles também possuem filiais de empresas transnacionais no mundo todo. Eles também vendem as tecnologias produzidas por eles para outros países e por conta disso eles ganham um alto valor em forma de royalties. O que são os royalties? Os royalties são os valores pagos para que outras empresas e outros países tenham acesso à tecnologia desenvolvidas por eles ou que possam distribuir e comercializar essa mercadoria, ou seja, esse produto tecnológico a nível mundial. Vale a pena a gente falar também que nem todos os países eles são igualmente desenvolvidos. Alguns países são mais desenvolvidos do que outros. Por exemplo, entre os países da Europa Ocidental, a Alemanha, a França e a Inglaterra possuem um desenvolvimento tecnológico e uma produção de PIB mais elevada do que outros países da própria Europa Ocidental, como por exemplo Portugal e Espanha, que são menos desenvolvidos tecnologicamente, assim como também produzem PIBs menores. Bom, agora a gente vai falar a respeito das economias em transição. Economias em transição são aquelas que têm apresentado um grande crescimento econômico, são aquelas também que antigamente, durante a Guerra Fria, eram países socialistas e que com o fim da Guerra Fria viraram países capitalistas e por isso estariam em transição, que é o caso então de países do leste da Europa, assim como também da Ásia Central. Já as economias em desenvolvimento, que assim como eu expliquei anteriormente, são conhecidas como países subdesenvolvidos, a maior parte delas foram antigas colônias de exploração. Então, a maior parte delas, no seu passado histórico, foram áreas exploradas por outros territórios, ou seja, que tiveram metrópoles explorando seus recursos naturais, assim como também os seus metais preciosos e assim por diante. Mesmo com o processo de independência, várias dessas antigas colônias de exploração, que atualmente são países subdesenvolvidos, tiveram muita dificuldade para diversificar suas economias. Então, eles continuaram fornecendo para a economia mundial produtos primários, ou seja, minerais metálicos, assim como também produtos agrícolas e assim por diante. Esses países, em geral, eles têm características muito parecidas, que no caso, então, há uma grande desigualdade social, que a gente inclusive comentou agora há pouco, ou seja, onde quem ganha mais, ganha muitas vezes mais do que em comparação com aqueles que ganham menos nesses países. Então, a desigualdade social é bastante intensa nessas áreas, assim como também são países que apresentam uma dependência econômica e tecnológica. Dependência econômica por conta do seguinte: se os países principalmente desenvolvidos e outros países do mundo não compram seus produtos primários, ou seja, não compram seus recursos naturais, como minerais metálicos, combustíveis fósseis e produtos agrícolas, a economia desses países ela costuma ser muito afetada, porque eles passam a vender menos mercadoria,
sendo assim eles produzem menos riqueza e isso afeta todas as atividades econômicas e a vida dos trabalhadores, gerando assim uma grande quantidade de desemprego. Então são países altamente dependentes da compra de suas mercadorias, ou melhor dizendo, que outros países comprem suas mercadorias do setor primário. Além disso, como são países que não produzem tecnologia, então eles dependem da tecnologia de outros países para terem acesso à tecnologia. E a tecnologia, como vocês bem sabem, são produtos caros. Os artigos tecnológicos em geral são produtos bastante caros, o que faz com que os países subdesenvolvidos, também conhecidos como economias em desenvolvimento, eles desembolsem grande quantia para poder comprar essa tecnologia de outros países para poder ter acesso a ela, gerando então uma relação de dependência tecnológica por parte desses países em relação aos países desenvolvidos. Como eu disse para vocês, são países então, em geral, pouco industrializados e que a boa parte das exportações são de produtos primários, como matérias-primas e produtos agrícolas. Além disso, a maior parte da população costuma trabalhar nos setores primários e terciário da economia, ou seja, diretamente na produção e na colheita de alimentos, na extração de recursos naturais ou na venda de mercadorias e prestação de serviço também. E como são países pouco industrializados, exatamente por isso é que menos pessoas vão atuar no setor secundário da economia. Além disso, a quantidade de analfabetismo, ou seja, o índice de analfabetos nesses países costuma ser bastante elevada, a taxa de mortalidade infantil também costuma ser bastante elevada e a taxa de natalidade também costuma ser bastante elevada, o que mostra uma precariedade com relação ao acesso ao sistema de saúde e ao sistema de ensino. A expectativa de vida da população também costuma ser baixa, reforçando exatamente isso que eu acabei de explicar, essa dificuldade para ter acesso a boas condições de higiene, a saneamento básico e atendimento médico hospitalar ao longo da vida, né? E também pela questão da fome. Muitas pessoas não têm nesses países aquilo que a gente chama de segurança alimentar, ou seja, as 3 refeições básicas diárias garantidas todos os dias, o que faz com que várias pessoas, então, sofram uma deficiência nutricional com relação a vitaminas e proteínas, o que acaba também gerando vários problemas de saúde e diminuindo a expectativa de vida dessa população. Além disso, uma coisa que também é muito comum nesses países é uma urbanização acelerada. Então, as cidades vão se formando rapidamente, sem planejamento, e isso vai gerando uma falta de infraestrutura para atender a demanda da população. Que tipos de falta de infraestrutura? Falta transporte público para atender a demanda da grande quantidade de pessoas, falta saneamento básico para atender a demanda da grande quantidade de pessoas, falta moradia para atender a demanda da grande quantidade de pessoas, falta empregos para atender a demanda da grande quantidade de pessoas, faltam escolas e hospitais para atender a demanda da grande quantidade de pessoas. Então, tudo isso é reflexo dessa urbanização acelerada e com falta de planejamento e infraestrutura para poder, então, garantir minimamente uma boa qualidade de vida para as pessoas. Tal como os países desenvolvidos, e assim como eu já tinha comentado com vocês anteriormente, os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, eles não são todos iguais. Alguns são mais industrializados e desenvolvidos economicamente do que em comparação com outros. E é exatamente por isso que a gente vai ter as economias em transição, como eu expliquei para vocês, que são aqueles países que têm apresentado um grande crescimento econômico e industrial e, por conta disso, também social nas últimas décadas, e também são aqueles países que antigamente eram socialistas e estão transitando, ou seja, sofrendo uma transição para as economias capitalistas. Bom, agora eu quero que vocês façam os exercícios da página 25 e a gente continua na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima!